Neste vídeo, você vai ver uma pedra antiga no sertão carregada de mistério. Um toque silencioso de Padre Cícero que provocou medo, fé e controvérsia. Relatos de doentes curados e de tragédias inexplicáveis. E por trás de tudo, um segredo enterrado no coração de Juazeiro. Prepare-se para conhecer a história da pedra que muitos evitam até hoje. Uma história que mistura milagre e maldição, onde a fé do povo entrou em conflito com os avisos do Vaticano. E no centro de tudo, mais uma vez, estava ele, Padre Cícero Romão Batista. Era o ano de 1894. O sertão castigado pelo sol ardia em silêncio. As veredas secas se estendiam como cicatrizes na terra rachada. Era um tempo em que a fé era a única água que regava a esperança do povo. Em Juazeiro do Norte, o Padre Cícero Romão Batista já era visto como mais que um sacerdote. Para muitos, ele era um enviado de Deus. Suas palavras acalmavam, seus gestos curavam, e sua presença era como brisa num dia de calor extremo. Certa tarde, ao retornar de uma visita a um casebre isolado, Padre Cícero parou diante de uma pedra incomum no caminho. Era diferente das outras. Escura, lisa e com um brilho que refletia o sol como espelho. Ninguém sabia de onde ela viera. Era como se tivesse brotado ali, de um dia para o outro. Curioso, o padre se aproximou, ajoelhou-se e tocou a pedra com a palma da mão. Rezou uma pequena oração, pedindo proteção para o povo, e seguiu viagem. Mas a partir daquele dia, algo mudou. Primeiro, vieram os sonhos. Muitos moradores relataram visões durante a noite. A pedra sangrando, olhos que os observavam do chão, vozes sussurrando em latim antigo. Logo após, vieram as tragédias. Um menino afogado no poço da vila, uma lavadeira picada por cobra ao lavar roupas, um incêndio espontâneo que destruiu um celeiro inteiro. O povo, supersticioso e atento aos sinais, começou a sussurrar: foi a pedra. A maldição da pedra que o padim tocou. Padre Cícero, ao ouvir os rumores, ficou em silêncio. Não negou, mas também não confirmou. Em seu coração, havia inquietação. Começou a visitar o local com mais frequência. Rezava, benzia a pedra, deixava flores, colocava crucifixos. Certa noite, ao retornar de uma dessas visitas, confidenciou a um ancião: a pedra não é maldita, mas carrega uma prova. Quem tocar nela com o coração impuro, sofrerá as consequências. Ela é espelho da alma. A fala se espalhou como vento em dia seco. E com ela, o medo cresceu. Logo, um círculo de romeiros passou a se formar ao redor da pedra. Uns ajoelhavam, pedindo milagres. Outros evitavam o local. Houve quem jogasse sal grosso, outros que cercassem a pedra com velas. O bispo local, incomodado com a crescente fama do objeto, ordenou que ela fosse removida. Mas nenhum dos trabalhadores conseguiu movê-la. César, o mais forte deles, caiu doente após tentar empurrá-la. Disse, antes de desmaiar: ela falou comigo. Disse para ninguém mexer nela. O acontecimento virou lenda. Mães contavam a história para assustar os filhos desobedientes. Poetas a transformaram em cordel. E em meio a tudo isso, o padre mantinha-se em oração. Um dia, durante a missa, Cícero olhou para o altar, silenciou por longos segundos, e disse: o mistério não está na pedra. Está em nós. Somos nós que damos forma ao sagrado, ou ao profano. Mas as palavras não foram suficientes para acalmar os corações. A vila estava dividida. Havia quem quisesse proteger a pedra e quem queria destruí-la. Foi então que, numa madrugada chuvosa, ela desapareceu. No lugar onde ficava, apenas um buraco raso e uma cruz feita de galhos. Ninguém assumiu o ato.
Ninguém viu nada. Apenas souberam que a pedra havia partido. Mas o que ela deixou para trás permaneceria por muitos anos: a dúvida, a crença, o medo e a fé. Com o desaparecimento da pedra, Juazeiro do Norte mergulhou numa calmaria aparente. O buraco onde ela estivera foi coberto por terra, e a cruz de galhos apodreceu com o tempo. Mas entre os mais velhos, ninguém ousava pisar naquele chão. Diziam que, à noite, o vento ali sussurrava como se carregasse preces não ouvidas. Padre Cícero continuou seus rituais em silêncio. Nas madrugadas, era visto caminhando pela vila, murmurando orações, deixando velas acesas nos cantos mais esquecidos. Aos que perguntavam, respondia apenas: nem tudo o que é invisível está ausente. Os anos se passaram, e alguns começaram a relatar milagres misteriosos. Um agricultor cuja plantação renasceu após rezar no antigo local da pedra. Uma senhora que recuperou a visão depois de sonhar com o brilho espelhado da rocha. Um menino que sobreviveu a uma mordida de cascavel, e ao acordar, disse: vi a luz da pedra, e ela me protegeu. As autoridades eclesiásticas, no entanto, não se pronunciavam. A história da pedra era considerada folclore, superstição de povo simples. Mas o povo sabia. Sabia que havia algo além. Uma jovem chamada Margarida, neta de um dos antigos romeiros, começou a anotar os relatos num caderno de capa azul. Visitava os mais velhos, recolhia histórias, e montava um mapa com pontos marcados em vermelho. Lugares onde ocorreram milagres ou aparições relacionadas à pedra. Seu caderno virou relíquia. Mas, um dia, Margarida desapareceu. Saiu de casa dizendo que ia rezar no ponto da cruz, onde a pedra havia estado, e nunca mais voltou. Encontraram apenas o caderno, aberto sobre a terra seca. Nele, uma única frase escrita em letras tremidas: o sangue nunca secou. O silêncio voltou a cair sobre Juazeiro. A igreja seguiu calada. O povo, dividido entre o medo e a fé. E Padre Cícero, cada vez mais recolhido, mantinha os olhos voltados ao céu, como quem guarda um segredo. Enquanto o tempo avançava, a memória da pedra ganhava nova forma. O mistério não morreu. Se transformou em sussurro, em medo e em devoção contida. Mas o que ninguém esperava era que o eco daquela história chegasse ao Vaticano. Certo dia, um emissário do clero romano chegou a Juazeiro. Discreto, vestia-se com simplicidade, mas carregava o olhar inquisidor dos que vêm para observar e julgar. Seu nome era Dom Anselmo, enviado especial da Congregação para a Doutrina da Fé. A ordem era clara: investigar os rumores que há décadas escapavam pelos corredores das dioceses. Dom Anselmo ouviu o povo. Visitou os lugares marcados no caderno de Margarida. Conversou com romeiros e rezadores. E, em cada canto, via mais do que esperava. Histórias coerentes, olhos marejados de fé, sinais impossíveis de ignorar. Mas a pedra ninguém sabia onde estava. E isso o inquietava. Padre Cícero, agora mais velho e cansado, recebeu o emissário com respeito, mas sem temor. Num encontro à sombra de um cajueiro, os dois homens falaram por horas. Dom Anselmo queria fatos. Cícero oferecia verdades em forma de silêncio. Não posso provar nada, Dom Anselmo, disse o padre. Mas também não posso negar o que vi nos olhos do povo. O emissário não ficou satisfeito. Retornou a Roma com um relatório repleto de ambiguidade. Milagres sem provas, lendas sem corpos, fé sem dogma. O Vaticano, temendo o crescimento de um novo culto, decretou: nenhum reconhecimento será dado. A decisão caiu como pedra no coração dos fiéis. Para eles, era mais uma prova de que o milagre não precisava da permissão de Roma.
E para Cícero, era o sinal de que a missão era, de fato, espiritual e solitária. Nas semanas seguintes, romeiros começaram a voltar ao lugar da pedra. Levavam flores, deixavam cartas, enterravam pedidos. Um novo altar foi construído ali, simples, feito de barro e oração. E uma mulher, de túnica branca, apareceu certa noite, sentou-se diante do altar, e ficou ali até o amanhecer. Disse-se chamar Clara, e que havia sonhado com a pedra desde menina. Ao tocar o chão, começou a chorar, mas não de tristeza. Chorava como quem, enfim, reencontrava algo que sempre esteve consigo. No dia seguinte, Clara havia desaparecido. No lugar onde estivera, uma pequena pedra brilhava, coberta de orvalho, como se esperasse ser tocada novamente. No coração da madrugada sertaneja, enquanto a cidade dormia envolta por brisas mornas e o som distante de corujas, um grupo silencioso caminhava pelas trilhas secas que levavam ao altar de barro. Não havia procissão oficial, nem romaria marcada. Era como se o chamado viesse do próprio silêncio, convocando almas inquietas para um encontro com o invisível. Entre eles, havia idosos de passos lentos, mães com crianças no colo, jovens de olhos marejados. Levavam nas mãos velas, terços, panos bordados com orações. Todos caminhavam em silêncio. Não se combinavam, mas chegavam ao mesmo tempo, como se estivessem sendo guiados. Quando o grupo chegou ao altar de barro, o céu já começava a mudar de tom. As estrelas, antes vivas, começavam a se apagar, cedendo espaço para o crepúsculo lilás que precede o nascer do sol. Uma brisa mais fria desceu das serras e balançou as chamas das velas, que tremularam como se hesitassem em permanecer acesas diante daquilo que estavam prestes a testemunhar. Padre Cícero, apesar da idade avançada, estava lá. Sentado sobre uma pedra próxima, olhos cerrados em oração, ele parecia alheio ao mundo, como se dialogasse com o próprio céu. Sua silhueta, iluminada apenas pela luz tênue das velas, era como a de um santo antigo perdido em meditação profunda. Ao vê-lo, todos se ajoelharam, não por imposição, mas por reverência silenciosa. Um menino de cerca de 12 anos, chamado Zeca, aproximou-se do padre. Levava uma pequena caixa de madeira nas mãos. Entregou-a a Cícero sem dizer uma palavra. O padre a abriu devagar, como quem abre um relicário. Dentro, havia uma pedra lisa, escura e úmida de orvalho, idêntica àquela que desaparecera anos atrás. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Padre Cícero segurou a pedra com ambas as mãos, ergueu os olhos ao céu e sussurrou uma prece. Seus lábios mal se moviam, mas seus olhos estavam marejados. Quando terminou, colocou a pedra sobre o altar de barro e fez o sinal da cruz. Ela voltou, quando estivermos prontos para escutá-la, murmurou. Os presentes não ousaram perguntar, mas sentiram. Um calor suave percorreu o lugar. As velas, antes tremulantes, firmaram-se em chamas retas e serenas. Um cheiro de flor do campo preencheu o ar. E uma paz profunda, quase física, desceu sobre todos. A vigília durou até o amanhecer. Nenhuma palavra foi dita. Apenas orações murmuradas, lágrimas silenciosas e mãos entrelaçadas. Quando o sol finalmente nasceu, seus raios atravessaram uma abertura entre as nuvens e tocaram diretamente a pedra sobre o altar. Ela brilhou. Não com brilho mágico, mas com um reflexo simples, como o de qualquer pedra molhada. E, ainda assim, parecia mais viva do que tudo ao redor. Naquele instante, todos compreenderam. O milagre nunca foi sobre a pedra. Foi sobre a fé que ela despertava. Sobre a esperança que sobrevivia mesmo após o silêncio, mesmo após o julgamento, mesmo após a dúvida. Padre Cícero levantou-se,
caminhou entre os fiéis, e antes de partir, disse: o que é eterno não precisa ser entendido. Basta ser sentido. E assim, sob o sol do sertão, com corações renovados, os peregrinos voltaram às suas casas. Não com respostas, mas com um novo olhar. Um olhar que reconhecia que o sagrado não depende de reconhecimento oficial, nem de explicações. Ele apenas é. A pedra permaneceu ali. Nunca mais desapareceu. Nem foi tocada sem respeito. Ela virou marco. Não como relíquia, mas como lembrança de um tempo em que o invisível se fez presente. E até hoje, em noites de lua cheia, dizem que a pedra pulsa levemente, como um coração. A pedra permanecia ali, silenciosa, como um altar natural que resistia ao tempo. Com o passar dos anos, seu entorno foi se transformando. O chão seco ao redor tornou-se verde nos invernos, e flores silvestres passaram a brotar inesperadamente junto à base do altar. Não havia explicação. Apenas acontecia. Juazeiro do Norte crescia. A cidade ganhava ruas de pedra, lampiões, mercados, e mais tarde, postes de luz elétrica. Mas o local da pedra, aquele pequeno santuário sem placa, sem nome e sem reconhecimento oficial, continuava intocado. Aqueles que o encontravam, diziam que o encontravam por merecimento, nunca por acaso. O povo chamava o lugar de a promessa viva. Era comum ver pessoas ajoelhadas diante da pedra ao amanhecer. Algumas em silêncio absoluto. Outras chorando. Muitos deixavam objetos, fitas, cartas, fotografias de entes queridos. Havia quem levasse pão fresco, quem deixasse água, quem escrevesse poesias em pedaços de papel envelhecido. Ninguém mandava. Ninguém recolhia. Era um gesto de alma. Padre Cícero havia partido deste mundo há muito. Mas sua presença, segundo muitos, ainda pairava. Alguns diziam sentir um perfume leve de alfazema quando rezavam perto da pedra. Outros afirmavam ouvir passos lentos à noite, como se alguém fizesse sua ronda habitual de orações. Certa vez, uma menina chamada Lúcia, de apenas 8 anos, ficou horas diante da pedra. Seus pais, aflitos, procuraram por ela. Quando a encontraram, ela estava sorrindo, olhando fixamente para o reflexo do sol na pedra, como se visse algo que mais ninguém conseguia ver. O velho me contou um segredo, disse ela, referindo-se a um homem de batina preta com chapéu largo, que ninguém mais vira. Ele disse que quando a gente ama com fé, a pedra vira flor. Eu vi, mãe. Eu vi a flor nascer. O relato espalhou-se, e mais uma vez a pedra voltou ao imaginário popular. Agora, como símbolo de esperança silenciosa. Mas, paralelamente, cresciam as vozes do ceticismo. Um novo padre, enviado de fora, tentou reprimir as peregrinações. Dizia que aquilo tudo era superstição, heresia e ameaça à doutrina. Mandou cercar o local com cordas e proibir os acessos. Na manhã seguinte, as cordas estavam desfeitas, jogadas ao chão, e no lugar delas, dezenas de flores brancas brotavam, plantadas à mão. O padre desistiu. A cada ano, no dia em que se marcava a morte de Padre Cícero, romeiros espontâneos voltavam à pedra. Não era uma romaria organizada. Não havia cartazes, nem promessas de indulgência. Mas os que vinham sabiam por quê. Diziam que ali, mais do que em qualquer outro altar, se sentia o que é eterno. Entre os muitos relatos, uma história ecoava com força. Era a de um senhor chamado Manuel, pedreiro de mãos calejadas e olhar cansado. Durante 20 anos, ele construiu igrejas e capelas. Mas nenhum altar lhe parecia certo. Até que, uma noite, sonhou com o padim, que lhe disse: "Não me erga mais muros.
Apenas limpe o chão ao redor da pedra. E assim Manuel fez. Por 3 meses, todas as manhãs, ia até o altar da pedra e varria o chão em volta. Não construía nada. Apenas limpava. E dizia para quem perguntava: a pedra é a igreja. O altar é o coração de quem vem. Essa frase foi passada adiante, bordada em panos, recitada em novenas. E o povo entendeu que ali, naquele lugar onde ninguém erguia nada, se erguia tudo. No aniversário de 100 anos do desaparecimento da pedra original, uma luz rara cruzou o céu de Juazeiro. Alguns disseram ser estrela cadente. Outros, sinal divino. Naquela noite, o altar foi encontrado coberto por pétalas de rosas secas, nenhuma árvore por perto, nenhum romeiro no horário. Apenas o silêncio e a presença. E então, como se o tempo desse sua última volta, uma mulher idosa foi vista caminhando em direção ao altar. Seus passos lentos e firmes, envolta por um xale branco, olhos marejados, mãos juntas em oração. Seu nome era Clara. Sim, a mesma Clara que, décadas atrás, havia aparecido e desaparecido diante da pedra. Ela voltou. Sentou-se diante da pedra, acariciou sua superfície lisa com ternura e sussurrou: a promessa não é milagre. É fidelidade. E partiu, sem que ninguém a visse sair. Na manhã seguinte, uma pequena placa de barro havia sido colocada discretamente ao lado da pedra. Nela, apenas 3 palavras: ainda estou aqui. A origem da placa é desconhecida. Mas o povo sabia. Sabia que aquela pedra tocada por Cícero, aquela pedra julgada, amaldiçoada, escondida, esquecida e redescoberta, nunca deixou de estar ali. Porque a fé não se ausenta. Apenas espera. E assim termina essa história. Ou melhor, continua. Porque toda vez que alguém vai até aquele altar, ajoelha-se em silêncio, deixa um pedido, uma lágrima ou um sorriso, a pedra se aquece. E lembra, ao mundo e ao céu, que o sagrado pode até ser negado por homens, mas jamais será esquecido por quem tem fé.